Boa tarde, meus queridos. É sexta-feira, dia 1º de abril, mas aqui a mentira não tem vez, nem existe. E vamos começar a nossa parte 44 do nosso estudo de Atos dos Apóstolos, que começa no capítulo 15. A reunião em Jerusalém. Jerusalém, a cidade santa. O Senhor Jesus, quando voltar, está escrito no Apocalipse que ele vai voltar, vai colocar o pé no Jardim das Oliveiras, de onde ele foi, o Santo de Israel. Meu amadíssimo, nosso amadíssimo, querido Redentor, Salvador, fiel e verdadeiro, justiça nossa, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A reunião em Jerusalém. Alguns homens foram da Judéia para Antioquia. Antioquia, ela fica atualmente, a antiga cidade de Antioquia, que não existe mais, mas ela fica na Turquia, numa cidade nova que tem ali perto, fica na Turquia. E começaram a ensinar aos cristãos que eles não poderiam se salvar se não fossem circuncidados como manda a lei de Moisés. Então eles começaram da cabeça deles. Ora, isso foi acontecendo, continuou acontecendo com o passar do tempo, dos tempos. Pessoas que lideravam denominações e igrejas e etc., começaram a colocar coisas da opinião delas, da cabeça delas, que não tem a ver com o que está escrito aqui exatamente. Então eles não conheciam exatamente o que estava acontecendo, eles não sabiam o que estava sendo pregado, o que é que o Senhor Jesus Cristo tinha deixado para os apóstolos, os discípulos, e o que é que Paulo e Barnabé e Pedro estavam ensinando. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Então, ficou resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns fossem a Jerusalém para estudarem esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Presbíteros, eu já falei, não é um título, não é nada, são pessoas com mais experiência, anciãos que estavam se destacando no serviço apostólico ao Senhor Jesus Cristo em cada região, e que ficavam ali porque precisa ter uma ordem na igreja. Nós vamos ouvir falar disso, de ordem na congregação. Aí a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e de Samaria e contaram como os não-judeus estavam se convertendo ao Senhor Deus, os gentios, como nós. E os irmãos ficaram contentes com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, o corpo de Cristo, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Em seguida, contaram tudo o que o Senhor Deus havia feito por meio deles. Deram seu testemunho. É muito importante o testemunho. De vez em quando eu conto um pouquinho do meu testemunho aqui, um pouquinho. Não dá para contar tudo aqui. Porém, alguns membros do partido dos fariseus
que também haviam crido, levantaram-se e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e obedecer à lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudarem o assunto. Sei que eu nem opinei aqui agora. Eu estou seguindo o que está escrito aqui. Eles se reuniram para estudarem o assunto e orarem. Claro, depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse, Pedro que andou com Jesus, comeu, dormiu, andou, esteve com ele, ou bem ou mal, durante a crucificação, na ressurreição, na ascensão e depois disso também. Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo o Senhor Deus me escolheu entre vocês para anunciar a boa notícia do Evangelho, a boa notícia da ressurreição, da ressurreição da carne, do perdão dos pecados e da vida eterna. Aos não-judeus, aos gentios, aos que não eram judeus, para que eles pudessem ouvir e crer. E o Senhor Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceitava os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Olha bem, as pessoas falam que fica essa coisa sobre o Espírito Santo. O Senhor Jesus prometeu o batismo no Espírito Santo. Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu tenho várias evidências do batismo no Espírito Santo. Elas sempre apareceram, inclusive falar em línguas e também interpretação de línguas, quando assim o Senhor quer. E isso já foi derramado fortemente em épocas passadas. Isso foi derramado fortemente. E você que é batizado na água mesmo, já da sua vontade, como pessoa responsável por você mesmo, pelas suas vontades, não o batismo ali na pia batismal, que outros responderam por vocês, sabe-se lá o que disseram e que consagração fizeram ali. Você que já é batizado nas águas, que já é nova criatura, você tem que buscar o batismo no Espírito Santo, para ter o seu coração circuncidado, como nós vamos ver. Essa é a verdadeira circuncisão. É totalmente necessário o batismo no Espírito Santo. E quando você é batizado no Espírito Santo, não tem como você se enganar. Não tem como você se enganar. Nada que aconteceu ou que acontecerá na sua vida chega perto do que é o batismo no Espírito Santo, que é um batismo no fogo do Espírito, então é absolutamente sobrenatural. Ele não fez nenhuma diferença entre nós e eles, nenhuma diferença entre os judeus e que são o povo verdadeiro, o original, né? E nós que somos enxertados na videira. Mas desde o momento que somos enxertados, somos filhos de Deus. E acabou. Pois perdoou os pecados deles. Por quê? Por quê? Porque se circuncidaram? Porque se ajoelharam no milho? Por quê? Porque fizeram primeira comunhão? Por isso, por aquilo? Não. Porque entraram para a congregação A, B, C, D? Não. Porque creram. E depois desse porque creram aqui vem o quê? Ponto. Porque creram. Creram mesmo. Crer é obedecer. Porque eu vou dizer uma frase para vocês que a gente usa muito. O diabo crê. Conhece a Deus. Foi o primeiro a reconhecer Jesus aqui nesse planeta. Que queres tu conosco, ó Filho do Altíssimo?
E o Senhor Jesus mandava eles calarem a boca, mandava eles calarem a boca. Ele crê, estremece, mas não obedece. Nós cremos, estremecemos de temor a Deus, mas a diferença é que nós obedecemos a quem? Ao bispo, ao pastor, ao presbítero, ao Chico, a quem? A essa palavra clara, límpida, ainda mais na linguagem de hoje. Aproveite, porque essa obra aqui não foi feita à toa. Aproveite. Então, essa palavra límpida lhe explica como é que você tem que fazer para crer e para seguir o Senhor Jesus, seguir como soldado, escravo, servidor, diácono, servidor. Então, por que é que vocês estão querendo desafiar a Deus? Por quê? Estão querendo desafiar a Deus. Assim, vocês querem pôr uma carga nas costas dos que agora estão crendo. Eles acham que eles têm que pagar, que tem que ter... O Senhor Jesus já pagou tudo, carregou tudo. As pessoas dizem, eu digo, como é que vai? Ah, vou levando. Não leva não. O Senhor Jesus já levou. Nas costas dele. Ele já levou. Ah, porque a minha doença... Que minha doença? Eu não tenho doença. Eu sou cristão. Sou filho do Senhor Deus. Sou batizado no Espírito Santo. A doença não é minha. Jamais declare isso, ou eu declaro isso. Essa carga, nem nós, nem nossos antepassados pudemos carregar, porque a religião deles naufragou. E qualquer religião onde o Espírito Santo, qualquer congregação onde o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos monoteístas, há um só Deus, em 3 manifestações, é um mistério, o Pai, o Filho e o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, quando vinha, se manifestava nessa terra, os montes tremiam, os animais e as pessoas morriam quando botavam o pé nas montanhas. O Senhor Jesus Cristo veio num corpo humano, igual ao seu, igual ao meu. Mas quando ele pregava, ele podia pregar no máximo para, vamos dizer, 1.000, 1.500, 3.000, assim mesmo, com repetições em cima de uma pedra, que o último lá dizia, o que é que ele disse? Ah, ele disse isso, isso e aquilo. O outro dizia, ah, ele disse isso, isso e aquilo. E aí começava de novo. Por isso que está cheio aqui na palavra de Deus que as multidões o apertavam. As multidões o apertavam. Não pode ser assim. Nós cremos e somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. O Senhor Jesus veio pela graça de Deus, de graça nos salvou, suportando aquela carnificina nunca dantes vista, em castigos, torturas e humilhações terríveis de uma crueldade sem par. De graça, não pediu nada, só que crescemos. Ao menos creiam em mim, ao menos creiam em mim, ele dizia. Eu fui mandado pelo Pai, estou aqui, vou realizar o plano do Senhor Deus. E realizou o plano do Senhor Deus. Nos deu a vitória, tomou as chaves do inferno, tomou o poder sobre a morte,
do inimigo. O Senhor Jesus tem a chave, tem o poder da ressurreição da carne, como a carne dele ressuscitou. E o corpo dele começou a ser transformado, ainda que ele, quando ele ressuscitou, veja bem, ele comeu peixe com Pedro, comeu peixe. Depois, ele aparecia no meio deles com as portas e janelas fechadas. Aparecia no meio deles. Eles nem o reconheciam mais pela aparência, porque o Senhor Jesus não deixou nenhuma aparência, nenhuma imagem. Agora já incutiram na cabeça das pessoas o lourinho de olho azul, etc., aquela coisa, como se fosse um bobo, pregado naquela cruz. Que nada, ele é vencedor, ressurreto. O único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória eternamente. Amém, amém, amém. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas. Eu posso contar muitos milagres e maravilhas que o Senhor Deus operou na minha vida e na vida de muitas pessoas, e de muitas pessoas que serviram e servem ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus tinha feito por meio deles. Não eles fizeram, eu não fiz nada, ninguém faz nada, o Senhor Deus faz por meio de nós. Nós somos instrumentos do Senhor. Entre os não-judeus. Quando terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem, Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, pois ele escolheu do meio deles um povo para ser o seu povo. Isso é uma história que está muito clara em Gênesis, e o livro de Enoque mostra isso com muita clareza. Eu sei que é um livro apócrifo, mas eu também sei por que ele não consta no cânon, pois o livro de Daniel entrou, que é um livro profético, e o de Enoque não. Eu amo. É um livro, como eu digo, que não é para ser lido. Aliás, isso tudo aqui é para ser consultado, não é para ser lido. Ah, eu já li a Bíblia. Pô, meus pêsames. Você já consultou a Bíblia, pedaço dela, um versículo, profundamente, já ruminou em cima disso? As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso, eu voltarei, disse o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi. Outro dia eu falei que Jesus é judeu. Aí uma moça falou: não, ele não tem bandeira. Tem sim, ele é judeu, ele vai se assentar no trono de Davi. A cidade que vem do céu chama-se Jerusalém. Ele vai reinar em Israel, mas não haverá divisão. Todos os povos irão a Jerusalém. Todos os povos obedecerão ao Senhor. Está lá no Apocalipse, está lá no livro de Enoque, está lá no livro de Daniel. E está aqui. Que é como uma casa que caiu. Davi morreu. A casa de Israel caiu. Mas o Senhor disse que ia reconstruir esse templo. Aleluia! Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Você pode crer nisso, que isso é sobrenatural. Isso é absolutamente sobrenatural.
Assim, todas as outras pessoas, todos os povos que eu chamei para serem meus, ó, o que eu disse, hein? Vão procurar o Senhor, assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos, lá em Daniel, lá em Enoque, lá nos profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, etc, etc, etc. Esta, e ele ainda colocou, hein? Esta é a minha opinião, continuou Tiago. Eu creio que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus e não ficar botando carga. Também assim aqui agora, não dá para atrapalhar as pessoas e não ficar botando carga. Ah, você se converteu, agora você vai botar uma saia comprida, não pode usar batom, não pode tal, não sei o quê. Vai ter que jejuar tantas vezes por semana. Vai ter que não sei o quê, vai ter que não sei o quê, vai ter que não sei o quê. Vai ter que se ajoelhar diante do Papa. E etc. Você tem que ir no culto do dia tal, do dia tal, do dia tal, do dia tal. Tem nada, tem o que o Senhor Jesus disser no coração dele. Ele mesmo vai fazer. Ele mesmo vai fazer. Por isso nós temos aqui uma comunidade chamada Achados e Perdidos, que não te diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Você tem que seguir a Jesus, tem que conhecer essa palavra. O complemento lá da comunidade está aqui nessa palavra. Quem está lá na comunidade e não acompanha essa palavra, está perdendo. Quem acompanha essa palavra e não está lá na comunidade, na minha opinião, também está perdendo. Porque lá, apesar de ser um lugar digital, é livre. É absolutamente livre. Você vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo. São ovelhas. Tem que ser conduzidas. Penso que devemos escrever uma carta a eles dizendo que não comam nenhuma comida impura, isto é, carne de animais que forem oferecidos em sacrifício aos ídolos. Vamos dizer também que não pratiquem imoralidades. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, nem sangue, porque a lei de Moisés tem sido lida por muito tempo nas casas de oração dos judeus, todos os sábados, e as suas palavras são anunciadas em cada cidade. Nós já vimos que antes, um pouco, Pedro viu um lençol chegar com os animais que são considerados impuros pelos judeus, e o Espírito disse, Pedro, mate e coma. Não, Senhor, mate e coma. E Paulo, mais tarde, vai mostrar isso. Vai mostrar isso claramente. Porque o que interessa é a obediência ao Espírito Santo. Assim como Davi estava com os companheiros dele numa situação de guerra, numa situação difícil, numa situação de fome, entrou no templo e comeu os pães da preposição que eram dedicados ao Senhor Deus, que ninguém podia comer. Então, já estou adiantando aqui, mas Paulo vai voltar a esse assunto aqui. Isso, tem uma palavra ali que Tiago falou, esta é a minha opinião. Nem aqui, tudo é colocado como lei. Ó, você tem que fazer isso, senão você não vai ser salvo. Vai ser salvo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela sua ressurreição. Amém? Por hoje vamos ficar aqui no versículo 19. E já fomos bem adiante, né? Muito bem, vamos orar. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, o nome que foi dado para ser adorado, aliás, o único nome. Não há nome
a ser adorado. Não se ajoelhe diante de nada, a não ser diante do Senhor Jesus Cristo, a não ser do nosso Deus, nem imagem do Senhor Jesus. Se ajoelhe dentro do seu quarto, diante do Senhor que você não pode ver, e esse Senhor que você não pode ver, mas que está vendo você ajoelhado ali diante dele, ele vai te ouvir. Senhor, nos abençoe com sabedoria, discernimento e entendimento que vem do alto, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, na força dos teus anjos, nas regiões celestiais. Amém, amém e amém.